Vamos aqui começar, então. Hoje eu vou falar com vocês sobre duas obras bem importantes aí, do que a gente chama desse ciclo de romance da seca, né? Dentro do romance de 1930, da segunda geração modernista, também conhecido ali como o neorrealismo, né? Que em Portugal, pelo menos vai receber esse nome, vai receber o nome de neorrealismo. Duas obras bastante importantes. Uma é O 15, da autora Raquel de Queiroz, por ser ali pioneira, né? Vocês veem ali a data de publicação, é 1930 mesmo, né? E a outra é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, publicado em 1938, mas que seria aí a obra-prima desse ciclo da seca, beleza? Deixa eu só ver se eu tô... Vou recompartilhar aqui só para eu compartilhar certinho. Aí, beleza. Então, a obra O 15, da Raquel de Queiroz, ela publicou quando ela tinha 19 anos apenas, né? Olha só, vocês estão aí tentando terminar o ensino médio, ela já estava publicando o primeiro romance dela, que é, aliás, o romance mais famoso dela, né? Já falecida, morreu nos anos 90, do século passado, aí, a Raquel de Queiroz. Ela publicou O 15 em 1930. Da onde vem esse título, O 15? Se refere ao ano de 1915, o ano em que houve uma grande seca no sertão nordestino. Uma seca da qual a Raquel de Queiroz ela só tinha ouvido falar, né, ouvido falar as histórias, porque ela tinha 5 anos nessa época, né, ela nasceu em 1910, mas aí ela resolveu compor um romance trazendo uma história dentro desse acontecimento, o acontecimento da seca. E aí esse é o romance que vai colocar ali no radar, então, essa ideia da miséria nordestina, né? De como eu falei para vocês, aquilo que o Antônio Cândido ele chamou de reconhecimento do subdesenvolvimento brasileiro, certo? Que é o que acontece no romance de 1930, é o que acontece na segunda geração modernista, essa que nós podemos chamar também de o romance neorrealista. Nós temos ali no 15, então, uma narrativa que ela é bastante linear, né? O início, meio e fim dela são bem definidos, né? O tom da narrativa é mais ou menos como se fosse contando uma historinha mesmo, né? Não é muito aquela narrativa cheia de inventividades linguísticas, né? De idas e vindas, de muito daquela narração, da focalização da narração que adentra muito o interior das personagens. Claro que ela faz isso, mas é tudo bastante breve, é um livro bem curto, né? Nós temos um narrador em terceira pessoa, que vai nos apresentando as cenas, as ações, né, fazendo as descrições, que são também bem rápidas, e adentrando ali o pensamento dos personagens, né, trazendo até um pouco daquilo que a gente chama de discurso indireto livre, né? Lembrando, então, discurso direto é quando nós temos a fala do personagem colocada exatamente como a pessoa falou. Seria o citar entre aspas, né? Se a gente fosse pensar no trabalho acadêmico, né? É aquele que usa o travessão, ou as aspas, ou às vezes nenhuma marca, mas que você tem a marca de que aquela é a fala do personagem, a fala direta dele. O discurso indireto é quando essa fala está no discurso do narrador, é o famoso fulano disse que, e aí eu uso a minha voz para mostrar o que o fulano disse, e o indireto livre é quando os dois se confundem. Nós ainda estamos no discurso do narrador, mas existe algum momento ali no meio, alguma entrada que demonstra que rompe um pouco com esses limites entre uma voz de um narrador e a voz do personagem, né? De uma passa para outra sem muito aviso. Nós temos, então, no 15, são 26 capítulos, né, que eles vão passando ali por 3 núcleos de personagem, e aí os capítulos vão meio que se revezando em qual é o personagem em que ele está se concentrando. Então, os 3 núcleos são o do Chico Bento e a do Cordulina,
Vocês falam, pô, o Chico Bento, da Turma da Mônica. Só que o romance da Raquel de Queiroz veio antes, né? Então não é que ela pegou o nome lá da Turma da Mônica, mas na verdade é o contrário, né? Então, nós temos o Chico Bento e a Cordulina, que são os representantes ali dos retirantes. O que são os retirantes? São aqueles que fogem da miséria da seca, né? E aí nós temos dois outros núcleos, mas que representam ali aspectos parecidos, que são da Conceição e do Vicente. Tanto a Conceição quanto o Vicente são pessoas ali de posses, né? Pessoas que têm grana, digamos assim, né? Membros ali da elite. A diferença é que a Conceição, ela vai exercer o papel ali de uma mulher independente, né? Ela é professora na cidade, né? Ela tem a avó dela que vive ali na roça, né? Na zona rural, que é a dona Inácia, mas ela vive na cidade, ela é professora lá e ela também faz um trabalho voluntário nos chamados campos de concentração, que não são aqueles campos de concentração nazistas, mas são os campos de concentração onde os retirantes, né, aqueles que estão fugindo da seca, vão buscar alimento, essas coisas aí dados pelo governo, né? E o Vicente também é um cara ali da elite, ele é um homem da terra, ele cuida das terras do seu pai ali, que é simplesmente denominado major dentro do romance, né? Aí ele tem um irmão que se tornou bacharel, né? Se formou em direito e que a família vê esse irmão de uma forma mais positiva, porque, né, dentro dessas famílias compostas, tudo esperava-se que os filhos se formassem e exercessem essas carreiras aí de maior prestígio, e ele é um cara que exerce essa função, esse ofício na terra porque ele gosta, né? Então, ele ali é um representante de dono de terras, dos donos de terras. E aí o que nós temos? No início da narrativa, Chico Bento e sua mulher Cordulina, a Conceição e o Vicente, eles coexistem ali no mesmo ambiente, que é o ambiente de Quixadá, né? Que é uma zona rural ali pela região do Ceará, né? E aí a seca se abate sobre essa região, que é uma região no sertão, né? O sertão ali, que é a parte da Caatinga do Nordeste, né? Que é onde se abate a seca, nessa parte chamada de sertão, né? Daí que nós temos o nome dos sertanejos, né? Que são aqueles que vivem e trabalham no sertão, né? Então a seca se abate sobre o lugar, e aí isso de alguma maneira vai mudar a vida desses personagens principais, tanto do Chico Bento com a sua mulher e a sua família, quanto da Conceição e do Vicente. Só que é claro que a intensidade das mudanças vão ser diferentes para cada um deles, né? É aí que o romance ele vai trazer essa questão das desigualdades sociais que estão ali representadas na miséria que se abate sobre os pobres brasileiros, né? Já desde aquela época. Então, Chico Bento e a Cordulina trabalham em uma fazenda, então, lá em Quixadá. Só que aí a dona Maroca, que é a dona da fazenda, né, que é a patroa deles, que nem aparece por lá, ela nem aparece no livro, ela dá uma ordem para que o Chico Bento mande o gado embora, né? O Chico Bento é o vaqueiro da fazenda, para que ele solte o gado, né? Para que o gado vá, enfim, porque não vale mais a pena gastar para manter aquele gado vivo lá na fazenda, então eles mandam o gado embora e que eles estão dispensados. Se quiserem, podem ficar morando na fazenda, mas vão ficar sem recebimento nenhum, ou seja, sem nenhum salário, sem nenhum tipo de ganho para isso. Então a família decide pegar e ir embora da fazenda. A ideia do Chico Bento é chegar até a Amazônia para poder trabalhar no ciclo da borracha, né? Ali do início do século XX, em que muita gente foi para a Amazônia ali, que é um movimento bem brasileiro, né? Tipicamente brasileiro, em que os indivíduos, né, ali de menos posse, eles se deslocam para os lugares onde está tendo algum tipo de boom econômico, né? E aí ele leva a sua família junto com ele, né? Ele tenta ali entrar em um programa ali oferecido pelo governo de ceder passagens para os retirantes da seca, para que eles vão para outros lugares, mas aí existe um processo de corrupção, né? Na forma como essas passagens são concedidas, né?
cara lá que tem as passagens, ele meio que escolhe para quem ele vai dar em troca de favores que as pessoas façam para ele, né? Isso revolta o Chico Bento, mas aí o que resta para eles é ir, né, caminhando ou ir ali com os animais que eles têm, com uma mulinha, com uma mula que vão os levando, mas também é uma mula que está bastante fraca, né? E eles vão passando por essa paisagem da seca. O que é a paisagem da seca, né? Ela é aquela paisagem desolada, em que não há água, não há comida, né? Enfim, não há nada praticamente, né? Então, durante o caminho ali, o Chico Bento, eles encontram várias coisas, né? O Chico Bento encontra ali, então, um sujeito que vai comer carne podre, né? De um boi que já está morto há muito tempo, já está sendo rodeado pelos urubus, e ele acaba dividindo um pouco da comida que ele e sua família levaram, né? Porque ele tem essa questão, ele é uma pessoa ali, a gente vai ver ao contrário do protagonista do Vidas Secas, né? Ele é uma pessoa que ele tem uma preocupação humanitária, né? Que ele tem toda uma moral que ele carrega consigo, né? Então ele acaba até prejudicando aí a sua própria família, dividindo o alimento com esse outro sujeito, né? Aí no meio do caminho também, um dos filhos deles, que é o Josias, ele come lá direto do pé, direto da raiz, né? Uma raiz de mandioca crua, acaba se envenenando e morrendo. Outro filho deles, o Pedro, some quando eles chegam em uma cidade, né? Ele até encontra um antigo conhecido dele da fazenda, da Dona Maroca, que se tornou delegado na cidade, né? Que foi embora, conseguiu estudar direito e se transformar ali em outra coisa, né? E ter uma vida melhor. Eles até tentam procurar o Pedro, mas ele some. Então vejam só, aqui nós vamos ter a demonstração dessas condições precárias de vida, né? Tanto nessa viagem, por esse cenário desolado, quanto nos acontecimentos, né? É o filho que morre envenenado, é o filho que some. Aí nós temos aqui o outro filho, que é o Manuel, ou Duquinha, né? Como eles o chamam, que a Conceição, sobre o que eu vou falar depois, né? Quando eles chegam ali finalmente à Fortaleza e a Conceição os encontra no campo de concentração lá, ela pede para ficar com o menino, porque ela acha que eles não têm condições de criar, e ela é solteira, sozinha, ela tem a vontade de ter um filho, e ela acaba ficando com o menino para ela criar, né? Então vejam também a precariedade, até nesse caso, né? São os pais ali que não têm nem a condição de ficar ali com o próprio filho, né? E nós temos também a Mocinha. A Mocinha, ela é irmã da Corduline, cunhada do Chico Bento, que ela também acaba ficando na cidade, né? Não em Fortaleza, numa cidade anterior, lá na mesma onde o Pedro some, e ela, primeiro ela trabalha, né, no café, em um café lá, mas ela não é muito aplicada, digamos assim, ela acaba se prostituindo para ganhar a vida. Então esse primeiro núcleo do Chico Bento, da Cortolina, da Cordolina, que é o núcleo dos retirantes, ele é a figuração dessa miséria, da precariedade, né, dessas condições sociais baixas, né, rebaixadas aí desse indivíduo do sertão nordestino. Aí os outros dois núcleos são da Conceição e do Vicente. Como eu disse, ele já representa um núcleo mais elitizado. A Conceição, como ela conhece o pessoal do Chico Bento, né, ela é madrinha lá do Manuel, até por isso que ela fica com ele, né, e tudo. E ela também tem ali meio que uma paixãozinha pelo Vicente, então ela é meio que a ligação entre esses núcleos, né? O Vicente é primo da Conceição. Vocês falam, nossa, mas uma paixão pelo primo? Isso daí era até comum antigamente, tá, gente? Muita gente aí casou com primos e tudo mais, enfim, tempos antigos. A Conceição é uma mulher solteira, ela mora na cidade, ela foi criada pela avó, a Dona Inácia. A Dona Inácia queria que ela ficasse com ela lá na fazenda, mas ela prefere ter a sua vida independente. Ela é professora na cidade e, como eu disse, ela é voluntária também nesse campo de concentração. Os campos de concentração eram onde se recebiam ali as pessoas fugidas da seca, os retirantes, para dar-lhes comida, né? E prestar os primeiros socorros antes que eles fossem encaminhados para algum lugar. Claro que não se tinha muito para onde encaminhá-los, porque, como eu disse para vocês, o Estado era ausente. Isso era praticamente uma forma de um assistencialismo bem assim, sabe, que não era descontinuado, né? Não era uma
Não era tipo uma, como eu posso dizer, sei lá, uma assistência estudantil que você recebe todo mês, ou um Bolsa Família, que a família de baixíssima renda também recebe todo mês e tudo mais, que é algo garantido. Era ali quase que uma caridade, né? Em um momento específico, e depois a pessoa tinha que se virar de novo, né? E os campos de concentração, então, eram os lugares onde eles iam lá para receber, então, algum alimento, alguma coisa, né? Algo assim. A Conceição também era voluntária nesse lugar. Com a seca que se deu em Quixadá, ela vai para lá buscar sua avó, Dona Inácia, para ela passar o período da seca com ela. E aí nós já vemos a diferença de condições, né? Conceição e Dona Inácia viajam de trem, né? A mulher aí, a Dona Inácia, ela pode ficar lá então esperando pacientemente o fim da seca ao lado da sua neta, certo? Então nós já temos aí membros de pessoas mais privilegiadas, de uma certa elite. A Conceição, ela quer se manter solteira, né? Ela não vê sentido no casamento. E ela também, então ela faz aí às vezes de uma mulher independente, né? Tem até um momento ali no romance em que ela está fazendo uma leitura de um livro que é um livro feminista, né? Que a avó dela, Dona Inácia, que representa mais a tradição, né? Até fala para ela, mas isso são leituras de uma mulher, né? Isso só te traz coisas da cabeça, assim. Então, a Dona Inácia está sempre meio contra esse caminho que ela está tomando, porque não era comum na época você ter uma mulher independente, né? Lembrando, o romance é de 1930, mas ele se passa em 1915. E por fim, nós temos o Vicente, né? O Vicente tinha ali uma paixão pela sua prima Conceição, mas quando a Conceição houve um boato de que o Vicente ficou lá em Quixadá e que está se engraçando com uma outra moça, né? E aí aparece a questão, né? A Conceição tem uma leitura feminista, é uma mulher independente, mas quando sabe que o Vicente está se engraçando com uma moça, que é uma moça negra, né? Já vem essa questão de elite brasileira nela, né? Todo esse racismo, né? Se engraçando com essa pessoa, né? Com essa neguinha, ela fala, né? Então ela já começa a tratar o Vicente com frieza da próxima vez que o vê, e ele então acaba se afastando também e se voltando para cuidar ali das suas terras, né? No início ele compra uma das mulas lá do Chico Bento por um preço bem baixo, né? E o Chico Bento vê que está sendo enganado, mas ele não tem outra saída além dessa, né? E o Vicente ele também consegue passar pela seca, ele vai comprando cabeças de gado e ele consegue se manter, e aí no fim, quando vem a chuva, quando chega o inverno, ele acaba voltando a prosperar. Então nós vemos aqui o que? As contradições, né? As contradições entre os pobres, os miseráveis, aqueles que não têm onde caírem mortos, né? Aqueles que vivem em meio à miséria, e aqueles que fazem parte de uma elite, as diferenças sociais brasileiras representadas ali. É o reconhecimento do nosso subdesenvolvimento. É um romance que ele se vale da linguagem modernista, né, daquela linguagem que a primeira geração modernista nos trouxe, ele se vale dessa linguagem modernista, e ele vai, a Raquel de Queiroz, então, vai utilizar uma linguagem extremamente simples, numa narrativa também extremamente simples, né? Vou ler aqui um pedacinho do romance que eu separei aqui para vocês. É um que fala, é um relato da fome na seca, né? Eu vou ler só essa parte. Peraí, deixa eu... Só essa parte para vocês. Aí vocês vão ter uma ideia do estilo e ver também o tema, né? Então, olha só. Tolice, mas vamos falar em outra coisa. Andy, conte o que há de novo no sertão, né? E aí a Dona Inácia perguntou, né? E aí ele vai começar a contar aqui a história do sertão, né? Sobre o que está se passando. Contar o quê? História de seca? Diz que um negro lá para as bandas de Morada Nova matou um menino, salgou e ficou comendo os pedaços aos poucos. Aí o Vicente falando, né? Dona Inácia pôs as mãos, horrorizada. Conceição olhou com espanto. Deveras? Quer dizer, é isso mesmo? Contam. E você tem visto muito horror no campo de concentração? Coisas medonhas, mas ainda não vi se comer gente, não. Vicente contava agora a história de uma mulher conhecida que endoidecera quando viu os filhos morrendo à falta de comida.
Dona Inácia observou, talvez tenha enlouquecido também de fome. Fome demais tira o juízo, né? Então vejam aqui que essa é mais ou menos a tônica do livro e esse é mais ou menos o tema ali também, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre o Vidas Secas, que ele fala do mesmo tema e é a obra-prima aí desse romance sobre a seca, desse romance de 1930. Vocês estão vendo aí a projeção do Vidas Secas? Pode só uma pessoa falar sim, hein? Sim. Beleza. Então, ó, eu mudei. O Vidas Secas ele foi publicado em 1938 pelo Graciliano Ramos. Não é o primeiro romance dele, o primeiro romance dele é o Caetés, né? Depois ele passou um tempo preso durante a ditadura Vargas, né? Ele publicou o Angústia, que eu vou gravar, vou disponibilizar para vocês na terça-feira, aí a aula sobre a Angústia, que é o que está na lista da FUVEST. Mas o Vidas Secas é meio que a obra-prima dele, é a obra-prima pelo menos dessa temática aí da miséria do Nordeste, da seca do Nordeste, né, do retrato do nosso subdesenvolvimento, como eu falei para vocês, o reconhecimento do subdesenvolvimento brasileiro. Então, como eu coloquei ali, é uma obra-prima do retrato da seca e da miséria. Nós temos no Vidas Secas uma linguagem seca. O que quer dizer isso? São frases curtas, né? É extremamente objetivo, e como o narrador... Aí nós vamos ter o discurso indireto livre bastante forte, né? Como a voz do narrador vai se confundir com a do personagem que ele focaliza, mas ao mesmo tempo vai dar voz para esse personagem, porque os personagens mal conseguem se comunicar, já que eles são pessoas muito embrutecidas pela condição da seca. Então o autor ele cria uma linguagem que ela traz essa secura já no seu estilo, né? Vou ler um exemplo aqui para vocês, logo no início do romance, né? Nós vamos ter também, dentro dessa linguagem, né, falando do regionalismo, o uso de expressões regionais, tanto uma linguagem coloquial, como com aquela que reproduz aquilo que seria a fala local, a fala ali nordestina, no caso aqui para a região do Alagoas, né? Então, por exemplo, ele fala assim: os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Aí eles estão caminhando pela seca, né? Fugindo da seca para algum lugar onde eles possam começar uma vida nova. E aí os filhos, né, de Fabiano e da Sinhá Vitória, que são os protagonistas, chamam o menino mais velho e o menino mais novo, né? Aí então, o menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Percebam que só vai mostrando o que está acontecendo, não tem muita adjetivação, né? Não tem muita aquela internalização, né? Então, as ações elas são descritas de forma seca. A internalização ela vai vir quando a gente entrar na mente desses personagens, né? Então, a linguagem seca ela é uma técnica empregada pelo Graciliano Ramos que vai reproduzir o embrutecimento pelo qual esses personagens passam, esses indivíduos. Vocês viram aqui, né? O menino parou para descansar e o pai já gritou para ele, né? Anda, condenado do diabo. Aí, como o menino ele não segue em frente, o pai vai lá, bate nele com a bainha da faca dele, né? Ou seja, o lugar onde ele guardava a faca, e aí grita de novo: anda, excomungado, né? Então, é tudo nesse trato da violência, da comunicação falha, porque eles mal conseguem se comunicar. Isso tudo vai ser representado dentro da linguagem estabelecida aí pelo Graciliano Ramos, né? Uma outra questão muito importante nesse romance é o do narrador e da focalização, né? Nós temos capítulos aqui que têm nomes dos personagens. Então, o primeiro capítulo chama Mudança, que é a peregrinação deles fugindo da seca, até eles chegarem numa fazenda lá onde eles conseguem se estabelecer, e o Fabiano é contratado como vaqueiro, né? Aí nós temos os seguintes capítulos: Fabiano, que vai ser focalizado nele, ou seja, na rotina dele nessa fazenda, né? Na rotina dele, da vida dele, dos pensamentos dele. Aí em seguida o capítulo que chama Cadeia, que é quando o Fabiano vai para a cidade e ele acaba sendo preso, né? Já vou falar sobre isso. Aí o capítulo sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho.
Inverno, né? Inverno no Nordeste se refere à chuva, né? A diferença do verão para o inverno no Nordeste é que no inverno chove. Então, na parte da Caatinga, o inverno é muito esperado, né? Era, né? Muito esperado. Por quê? O sertão é seco, então a chuva é a salvação, né? Aí festa, baleia, que é a cachorra, eu vou falar sobre ela também. Contas, o soldado amarelo, o mundo coberto de penas e fuga. Bom, vou falar então um pouco sobre a narrativa. No início, no capítulo Mudança, eles estão migrando, então, fugindo da seca. Vão parar nessa fazenda, Fabiano é contratado como vaqueiro. Aí nós vamos ter o capítulo, né, no qual nós vamos ver o Fabiano, né, ali dentro da sua rotina nessa fazenda, né? Então, vou só ler um exemplo para vocês aqui de como de como se dá essa questão da focalização, né? Como a gente tem essa passagem do narrador para o pensamento do personagem. Ou seja, como ocorre esse discurso indireto livre. Então aqui, Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Olha só, Fabiano ia satisfeito. É o narrador nos mostrando um quadro objetivo. Fabiano vai seguindo em frente. Sim, senhor, arrumara-se. Já parece o Fabiano falando, né? Só que o que acontece? Como os personagens são embrutecidos, né, pela pobreza, pela miséria, é só por meio do narrador que eles conseguem ganhar voz. Sempre que eles vão falar, eles falam meio que resmungando e gritando. Por quê? Porque como eles não conseguem se expressar muito bem, eles meio que gritam uns com os outros, mas sempre resmungando monossílabos, do tipo, que, né? Coisas assim. Então, olha só, Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos. Sempre tem essa coisa da animalização, da reificação, que é o quê? O ser humano tornar-se coisa, né? Cada vez ir mais se afastando da sua humanidade. Isso é a reificação, tá? Depois vocês podem ouvir no vídeo parando para fazer anotações, que tudo isso que eu estou falando é bem importante, tá? Para vestibular. Essa questão da reificação, da linguagem, da focalização do narrador, do discurso indireto livre, etc. Então, olha só, eles dormiam na camarinha escura, então nem tinha uma cama direito, era um negócio de palha, tudo escuro, né? Porque eles não tinham o querosene também direito para acender no início, pareciam ratos. E a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera, né? Porque aí eles conseguiram se ajeitar. Então vejam que a focalização vai no personagem do capítulo, né? A gente tem um narrador mostrando o que ele está fazendo, que em geral é pouca coisa, né? Está fazendo ali o seu trabalho dentro da fazenda, e nós vamos entrando nesses pensamentos que são mediados pela voz do narrador. Porque sem a voz do narrador, nós não conseguimos ter acesso a eles, porque são pessoas brutas, né? Embrutecidas, reificadas, né? Aí no capítulo seguinte, o Fabiano ele é preso. Ele vai para a cidade, né, para comprar umas coisas que assim a Vitória, a mulher dele, pede. Aí um soldado amarelo, né? Veja bem, o sujeito não tem nome, é o soldado amarelo por causa do uniforme que ele usa, é um representante ali do Estado, chama ele para dentro do bar lá da venda do seu Inácio para jogar, né, uma partida de cartas. E lá o Fabiano perde, né, o seu dinheiro. E aí ele sai puto, né, puto da vida, sem dar tchau para ninguém, chutando tudo, nervoso e resmungando, xingando e tudo. O soldado amarelo considera isso uma desfeita, né? Vai atrás dele e xinga ele, né? Por não ter nem se despedido, nem nada. Fabiano fica nervoso, mas não consegue expressar o porquê do seu nervosismo, né? Aquela coisa de uma irritação sem sentido, quase como um animal, e acaba sendo preso, né? O soldado amarelo chama outros 2 soldados lá, batem nele, jogam ele na cadeia, e ele passa lá uma noite na cadeia, né? Então, o soldado amarelo ele já é essa chegada da presença do Estado, dessa presença de um sistema do qual Fabiano e sua família não fazem parte, mas que é o sistema que os oprime, né? Nós temos tanto o soldado quanto o patrão, que são as representações desse sistema.
Aí nós temos o capítulo sobre assim, a Vitória, que vai seguir esse mesmo esquema, também vai mostrar a rotina dela na fazenda, também vamos ter ali as percepções dela mediadas pela voz do narrador, ou seja, ali os sentimentos dela, né? De como ela está se dando com aquela família, e aí a visão, com aquela vida nova, e aí a visão que ela tem do Fabiano também, que é um sujeito bruto, é um sujeito, às vezes, nervoso, que não os trata muito bem, né? Nós temos aí um menino mais novo, capítulo sobre ele, os filhos não têm nem nomes, né? É um menino mais novo e um menino mais velho. O menino mais novo meio que vê o pai como um herói, vê ele lá tentando domesticar um cavalo, lá um alazão, né? E olha para ele como um herói e tenta fazer o mesmo com um bode ali da fazenda. Não dá certo, ele cai de cara na lama e o irmão dele fica rindo dele ali junto com a cachorra ao lado. Eu já vou falar sobre a cachorra, que é um personagem bem importante, tá? Depois nós temos o capítulo do menino mais velho. Esse é bem interessante porque ele vai perguntar para a mãe, para assim, a Vitória, o que é o inferno? Como uma palavra tão bonita pode se referir a uma coisa tão feia? Que é um conceito de um filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, a ideia da palavra coisa, né? Que a palavra que designa alguma coisa, algum conceito, algum objeto, nem sempre é a palavra que melhor corresponde ao que é aquilo de fato, ao que é aquela coisa, né? Então ele questiona a mãe sobre isso, e aí nós vemos de novo, né, ali a questão da brutalidade, né? Porque ele chega, pergunta para a mãe, né, o que é o inferno. Deixa eu só ver se eu acho a parte aqui exatamente, né? Aí ele pergunta e ela fala assim, primeiro ele perguntou, né, o que é o inferno. Aí sim, a Vitória falou em espetos quentes e fogueiras, ou seja, deu uma explicação bem simples, né? Aí ele pergunta, a senhora viu? Quer dizer, a senhora já foi para o inferno? Já viu o inferno? Ela fala. Aí sim a Vitória se zangou, achou insolente e aplicou-lhe um cocorote, ou seja, deu um tabefe nele, né? Ou seja, resolvem tudo ali na pancada, comunicação horrível, porque eles estão embrutecidos pelo tipo de vida que eles têm, né? Depois, alguns capítulos para frente, nós temos ali o capítulo da cachorra-baleia. A cachorra-baleia é bem interessante porque ela é o mais humanizado dos personagens. Isso tem um motivo, né? O Graciliano Ramos quis trazer o seguinte: esses indivíduos são tão embrutecidos pela vida que levam, se comunicam tão mal, que a cachorra-baleia ela acaba sendo aquela que consegue ter os sentimentos mais bem elaborados, que sabe melhor o que quer, né? Então nós também entramos na mente da cachorra. E o que acontece no capítulo da cachorra-baleia? Ela aparece doente, o Fabiano acha que ela está com raiva e pega e vai executá-la com um tiro de espingarda. Os filhos ficam desesperados porque ela é a grande companheira deles, né? Assim, a Vitória tranca eles num quarto, fecha tudo, e aí o Fabiano vai lá e a executa, e aí nós vamos vendo essa morte dela aos poucos, e vem nela aquela coisa da vida toda passar pela cabeça dela, mas é uma vida bem simples, né? Que são simplesmente as cenas do cotidiano até que ela morre de uma vez, que é a parte mais triste ali do livro, de fato, porque ela é o personagem mais humanizado. E essa morte da cachorra-baleia vai acompanhar o Fabiano, né? Vai persegui-lo pelo resto do romance, ali pelo resto da sua vida nessa fazenda. Assim como vai persegui-lo a figura do soldado amarelo, que foi quem mandou prendê-lo, e que ele reencontra um dia dentro da sua fazenda, quando o soldado amarelo, a gente nem sabe bem o que aconteceu, simplesmente aparece no capítulo e a gente vai vendo as impressões do Fabiano, a focalização dele, que tem diante de si o soldado amarelo. E o Fabiano estava andando com o facão, cortando ali o mato para abrir o caminho, e o soldado amarelo acha que o Fabiano vai acertá-lo com esse facão, né? Então ele fica ali tremendo, morrendo de medo, e o Fabiano fica nessa dúvida entre matá-lo ou não, mas é uma dúvida muito mal elaborada, né? Não é que nem as dúvidas do Hamlet, do Shakespeare, né? Que são dúvidas profundas. É uma coisa muito simplória, né? E aí ele fica nessa, se debatendo, né? Ah, isso é uma taça, esse cara aqui, né? Não, mas isso ia me causar mal, porque autoridade é autoridade, governo é governo, então a gente vê ele como uma representação do Estado, né? E no fim ele deixa o soldado amarelo passar, e o soldado amarelo queria só saber o caminho ali
para a cidade, né? Quer dizer, ele estava só voltando de algum lugar, a gente não sabe de onde, porque a gente tem a focalização do Fabiano, né? Então, a narrativa ela é composta desses fatos, né? Dessa vida dessas pessoas e da focalização dessas impressões dele sobre essas vidas. Por isso ela tem um caráter um pouco impressionista, porque ela vive em impressões, numa focalização interna, mas que depende da voz do narrador, né? Nós temos uma outra figura que é o patrão, né? Que ele meio que engana o Fabiano ali, cobrando juros, né, daquilo que o Fabiano ganha, então o Fabiano acaba ficando quase sem dinheiro nenhum. Mas sempre que ele ameaça ficar nervoso, o patrão fala, então vai embora e arruma outro emprego. Então isso mostra uma relação quase feudal que existia aí nesse período, né, nessa vida rural brasileira, como eu já falei para vocês, né, nesse período da República Velha e tudo, em que o patrão ele é quase o dono da pessoa, né? Não existe mais a escravidão, mas é um regime de servidão, né? É praticamente ali o que existia nos feudos da Idade Média no período medieval. Por quê? É uma imposição em que aquele que é o dono das terras, né, ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa, ele pode pagar um salário injusto, ele pode inventar ali coisas para diminuir ainda mais o salário, porque esse trabalhador ele não tem a quem recorrer. Porque qual é a outra solução para o Fabiano? Voltar para a seca, né? Não ter nada, voltar ali a ser um retirante e viver com o medo da morte próxima, né? Então, o patrão ele é um outro representante desse sistema que oprime o Fabiano e a sua família, que oprime os retirantes. E por fim, nós temos a seca, né? O último capítulo chama A Fuga, é quando a seca se abate novamente ali sobre a região onde está a família do Fabiano. Eles abandonam a fazenda, vão embora na madrugada, porque eles sabem que ele, além de tudo, ele ficou com uma dívida com o patrão, né? Então, quer dizer, os juros são tão altos que, além do salário dele ser minguado, ele ainda vai ficando com dívidas, né? Então, como ele não vai conseguir pagar, eles vão embora, fecha a fazenda e eles vão embora novamente como retirantes, né? Com alguma esperança, né, de encontrar uma vida melhor, mas a esperança dele é chegar até a cidade, é finalmente ter uma vida nova, não ter mais essa vida de retirante. Vou ler até aqui o final para vocês, né? Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas. Alpercatas é o que a gente chama de alpargata, né? O nome verdadeiro é alpercata. O cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andava para o sul, metidos naquele sonho, uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Isso era ele imaginando, né? Eles estão caminhando pelo sertão. Eles, dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. Então vejam que nós temos aí então o seguinte: são as impressões de Fabiano, é a focalização nele, são os pensamentos dele, mas pela voz do narrador, porque ele sozinho não consegue colocar em palavras, expressar aqueles pensamentos. Beleza, gente? Então essas são duas obras marcantes aí do romance de 30 da segunda geração modernista, os romances sobre a seca, sobre aquilo que Antônio Cândido chamou de reconhecimento do subdesenvolvimento no Brasil.